Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de reações orgânicas com a segunda parte das reações de adição, beleza? Vamos lá então. A gente havia visto na primeira parte, né, que uma reação de adição não orgânica envolvia a quebra de ligações π e era uma adição do tipo eletrofílica, ok? Vimos também alguns tipos de reação de adição: hidrogenação catalítica, halogenação e adição de hidroaleto, ok? Vamos agora ver uma reação de hidratação. Como o próprio nome diz, numa reação de hidratação, numa reação de adição desse tipo, eu vou adicionar água, tá certo? Para poder fazer essa reação, eu preciso de meio ácido, tá? Então eu vou precisar de um ácido como catalisador. O ácido, um dos mais comuns aí usado, é ácido sulfúrico, ok? Então eu vou precisar de H+ aí para poder realizar essa reação. E essa reação também vai seguir Markov-Nikov. Nós havíamos visto que essa regra de Markov-Nikov é muito importante. O que significa isso? Que o hidrogênio é adicionado no carbono mais hidrogenado. Hidrogênio quer ficar com a galera dos hidrogênios, ok? Para a gente poder entender como que ocorre uma reação de hidratação, a gente vai enxergar a molécula de água dessa forma. Então, H2O, eu vou enxergar como HOH. Lembrando que, numa reação de adição, ocorre uma cisão heterolítica. Então, é aqui que eu vou quebrar a minha ligação. Ou seja, eu vou formar H+ e OH-. Vamos ver aqui como que vai ser essa minha adição. Olha só, eu tenho aqui a minha ligação dupla, tá certo? Em que eu vou adicionar a água e na hora que eu quebrar a minha dupla, olha o que eu obtenho. Aqui no final, obtenho H em um carbono, OH no outro. Lembrando que para saber em qual carbono vai o H, segue Markov-Nikov. Com isso, olha que interessante, essa reação é muito usada para a produção de álcoois a partir de hidrocarbonetos. Então, eu começo com um alceno e consigo transformar o meu alceno em um álcool, tá certo? Nos exercícios, essa reação de hidratação é uma das mais pedidas, uma das mais cobradas, então cuidado com isso, tá certo? Já se fosse um alcino, o que a gente teria? Lembrando que para cada mol de água eu quebro uma ligação π. Então, em um alcino, eu tenho duas ligações π. Se eu adicionar apenas um mol de água, eu quebro uma das ligações, adiciono H e OH. O que a gente tem aqui? Nós teremos um alcino que vira um enol. Por que é um enol? Porque eu tenho um OH no mesmo carbono da dupla. Como a gente já viu lá em isomeria plana e também a gente viu quando estudamos a função enol, enóis são extremamente instáveis, então eu não consigo isolá-los completamente. Por quê? Eles vão acabar se transformando em um composto mais estável. Isso daqui, para saber qual tipo de composto vai formar, vai depender da posição do meu enol. Então, um enol, por tautomeria, como a gente viu, né, ou seja, nesse equilíbrio dinâmico, vai formar ou um aldeído ou uma cetona. O que vai determinar se é um aldeído ou uma cetona? Se o OH estiver na ponta, eu vou ter um aldeído, porque vai virar um dupla O, nesse mesmo onde tinha antigamente um OH, e aqui vai ser um hidrogênio. Então, isso daqui vai ser ponta de cadeia, vai ser um aldeído. Já se eu tenho aqui um outro carbono, quando eu fizer aqui esse equilíbrio, aqui vai ter carbono, então vai ser uma carbonila entre carbonos, então vai ser da função cetona. Então, cuidado, alcinos viram enóis quando eu adiciono água. E esse enol, sem precisar adicionar água, por tautomeria, são transformados em aldeídos ou cetonas, ok? Isso daqui é muito válido, muito útil para a gente como molde das nossas reações, tá certo? Aí isso daqui você pode encaixar em qualquer esquema aí, independente do tamanho da cadeia. Você vai procurar, se for uma adição, você vai procurar regiões com duplas ou triplas para poder reagir, ok?
Agora, vamos ver como que funciona a adição a dienos. Nós já havíamos estudado a classe dos alcadienos ou dienos. Um dieno pode ser de 3 tipos, ok? Lembrando que dieno é um tipo de hidrocarboneto que vai conter 2 duplas, por isso dieno, ok? O meu dieno pode ser do tipo acumulado, quando eu tenho aqui uma dupla ligada à outra, aqui uma próxima à outra, tá certo? Lembrando que aí, no caso, esse carbono aqui seria um carbono sp2, esse carbono sp, esse carbono sp2. Também eu posso ter um dieno conjugado, que é quando eu tenho uma dupla intercalada com simples e depois a outra dupla. Nesse caso, eu tenho carbono sp2, 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 ok? Lembrando daquela regrinha aqui, eu tenho aqui ó, na minha mão uma dupla e 2 simples. Eu conto aqui o vão dos dedos, carbono sp2. Por que eu marquei os dienos conjugados? Porque dos 3 tipos, eles são o tipo mais importante para você saber. Vou falar deles daqui a pouco um pouquinho mais. Se for também um dieno do tipo isolado, o que a gente tem? Eu tenho aqui dupla, pelo menos 2 ligações simples e depois a outra dupla. Então, eles estão muito separados um do outro, ou seja, estão isolados, que a gente fala. Então, nesse caso, eu teria carbono sp2, sp2, um carbono sp3, que não acontece aqui em cima, carbono sp2 e sp2 também, ok? Lembrando que desses 3 tipos, os dienos conjugados são os mais estáveis, uma vez que aqui eu tenho ressonância entre os elétrons da ligação π, ok? Lembrando que essa ressonância aí pode interferir na cor do meu composto, que em geral compostos orgânicos não tem cor, mas graças a essa ressonância eu posso fazer com que ele seja um pouco mais amarelado, enfim, e possa ter uma cor. Também interfere em propriedades magnéticas e elétricas do meu composto e também na reatividade. E é com relação a eles que a gente vai estudar. Por quê? Na adição de dienos acumulados ou isolados, é só seguir o procedimento que a gente fez até agora, não tem segredo, tá? Então, não tem nada de diferente do que a gente fez até agora, seja um alceno, um alcino ou um alcadieno. Agora, com os dienos conjugados, vai acontecer o que a gente chama de adição 1,4, ok? O que é a adição 1,4? 1,4 significam as posições em que eu vou fazer a minha adição. O molde dessa reação é o seguinte que a gente vai ver. Então, acontece em dienos conjugados por conta da ressonância que eu tenho aqui das ligações duplas. É isso daqui, um exemplo de uma adição 1,4. Perceba que eu tenho aqui, ó, dupla aqui, dupla aqui. Esse aqui é um dieno conjugado. Dupla simples, dupla. Quando eu for adicionar o bromo, eu vou fazer uma adição no carbono 1 e no carbono 4. O que vai acontecer? Vamos entender aqui, ó. Lembrando que aqui eu tenho uma ligação π e aqui eu tenho outra ligação π. Essa ligação aqui primeiro vai ser quebrada dessa forma. Vai quebrar, vai abrir para fazer 2 ligações. Essa outra também vai ser quebrada para abrir e formar 2 ligações. Esse carbono e esse, que estão agora para fazer uma ligação, eu tenho aqui, ó, abrir para formar uma ligação aqui, abrir para formar outra aqui. Eles vão, como se fosse dar as mãos, eles vão fechar a ligação dupla no meio. Então, eu adiciono aqui na posição 1 e na posição 4 e fecho com uma ligação dupla aqui no meio. É como se fosse assim, você está com as mãos dadas aqui, você vai abrir suas mãos, a pessoa do lado vai fazer a mesma coisa e você vai dar a mão para ela, vai fechar uma nova ligação. Então, é isso que acontece. Quebrei aqui, fechei no meio, é o que a gente vê. E adicionei nas posições 1 e 4. Isso daqui, como eu disse, só vai acontecer com os dienos conjugados por conta desse efeito da ressonância. Tá? Então, tem algumas reações que vão usar essa característica de dienos conjugados. Tá? Em geral, aparece daí um pouco mais de aprofundamento.
Para a gente fechar esse vídeo, a gente agora vai ver a adição a ciclanos ou cicloalcanos. Lembrando que também nós temos aqui um hidrocarboneto, só que agora vai ser um hidrocarboneto de cadeia fechada com ligações simples, ok? É interessante porque quando a gente fala dos cicloalcanos, se a gente analisar os cicloalcanos, eles não possuem ligação π. Eu falei no primeiro vídeo que para ter reação de adição, a gente vai quebrar ligações π. Por que então aqui eu consigo adicionar aos ciclanos se eu não tenho ligação π? Por conta do que a gente chama de tensão de ligações. Vai acontecer, nesse caso, quebra do meu anel, do meu ciclo. Não é todo ciclano, não é todo cicloalcano que sofre essa reação de adição, tá? A gente vai ver aqui quais são os mais comuns. Mas a explicação é por conta dessa teoria da tensão das ligações. Por quê? Vamos ver aqui. Significa o que falar essa tensão? Quanto mais próximo desse ângulo, mais estável o meu anel. Lembrando que esse ângulo aqui é o ângulo de um carbono sp3, que tem geometria tetraédrica, tá certo? Então, quanto mais se aproximar desse ângulo, 109 graus e 28 minutos, mais estável vai ser o meu anel. Vamos analisar aqui alguns ciclos alcanos. E também em ordem de reatividade. Olha só, nós temos aqui o ciclo propano. Ele tem 3 carbonos e os 3 carbonos fazem ligações simples. Se a gente esquecer um pouquinho da química, mas ir lá para a geometria, se ele tem esse formato de triângulo, bom, ele é um triângulo equilátero, então o ângulo entre as ligações aqui seria um ângulo de 60 graus. Só que a gente sabe pela química, pela nossa aula de hibridização, que esse carbono, né, cada um dos carbonos, faz 4 ligações covalentes. Fazendo 4 ligações covalentes, né, 4 ligações simples, ele tem hibridização sp3 e o ângulo que tem que ter dessas nuvens é 109,8, né, 109 graus e 28 minutos. Esse valor é muito diferente do que a geometria nos fala. Significa o quê? Para eu conseguir sair desse ângulo, que é bem grande, e apertar a ponto de fechar um ciclo formando aqui 60 graus, eu tenho uma tensão muito grande do anel. Então, assim, ele está extremamente instável e, por isso, é muito reativo. Olhando aqui os outros casos, temos aqui, ó, o ciclo butano, o ângulo entre as ligações é 90. Perceba que esse ângulo já é mais próximo de 109 graus. Por isso, ele é menos reativo que esse primeiro. Já aqui, nós temos o ciclo pentano. Aqui, o ângulo é 108 graus. Já perceba que é muito mais próximo do que a gente deseja, né? 109 graus e 28 minutos. Aqui, a gente tem ainda um ângulo de 120 graus, né? Se eu for olhar por essa geometria no plano. Espacialmente, a gente sabe que ele não se encontra assim, tá? Mas só que perceba que esses dois casos já são bem mais próximos do ângulo que eu quero. Assim, temos aqui a nossa ordem de reatividade. O que vai acontecer? Nesse primeiro caso, eu quebro o anel em todos os casos. Conforme vai passando para cá, eu vou deixando de quebrar o anel, né, de fazer uma adição, e faço um outro tipo de reação, que é a chamada reação de substituição, que a gente vai ver em outro vídeo, tá? Mas só para a gente entender. Então, cicloalcanos, em geral, se for de cadeia grande, não fazem adição. Por que eles vão fazer adição? Porque eles são aqui, a cadeia é pequena, né? Então tem 3, 4, 5 e 6 carbonos, e acontece quebra do anel por conta dessa tensão das ligações. Vamos ver um exemplo aqui da quebra desse anel. Por exemplo, tá aqui, ó, o meu ciclo propano. Quando eu fizer, nesse caso, uma reação de halogenação, né? Estou fazendo adição de cloro aqui, perceba que uma das ligações, tanto faz, eu vou quebrar. Na hora que eu quebrar essa ligação, eu vou abrir possibilidade para adicionar um cloro nesse carbono e outro nesse carbono. Perceba que são os carbonos da ponta. Então, na hora que eu faço adição a um ciclo, ao contrário dos outros casos que a gente viu que fica adicionado um ao lado do outro,
No caso de um ciclo, vai adicionar nas duas extremidades, porque foi onde eu rompi o meu ciclo e abri ele para poder formar as novas ligações. Digamos assim, se você tivesse um barbante fechado aqui, você cortaria o barbante aqui e amarraria um cloro e o outro cloro nas pontas, que seriam aqui e aqui, o que a gente observa. Tá certo? Então, esse é um dos tipos de reação que eu posso fazer com os ciclanos. Pode fazer hidrogenação, pode fazer hidratação, enfim, mas o que é importante aqui é saber que ocorre quebra do anel para esses casos. E o mais reativo, esse daqui. Ok? A gente fecha o nosso vídeo aqui com reações de adição. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.